dia para você, feliz Páscoa. Nós começamos agora a Palavra do Cardeal, nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, né? Cardeal Dom Odilo. Feliz Páscoa, Dom Odilo. Feliz Páscoa, Padre Juarez. Feliz Páscoa a todos vocês que nos acompanham pela Rede Vida. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Olha. Exultemos e alegremos-nos, porque Ele é a nossa vida, a nossa Páscoa. Esse é o grande dia do cristão, né? Este é o grande dia, este é o primeiro de todos os domingos. Isso, primeiro. Por isso que nós temos esse carinho enorme pelo domingo, né? Foi no primeiro dia da semana, né, que Jesus Domingo, ressuscitou. dia do Senhor ressuscitado entre nós. Isso mesmo. Que nós revivemos a cada domingo. Por isso a liturgia diz que cada domingo é a Páscoa da semana. Que interessante, que interessante. Cada domingo é a Páscoa da semana. É hoje o primeiro de todos os domingos. Dom Odilo sempre traz para a gente a reflexão do Evangelho. O Evangelho hoje é João, capítulo 20, versículo de 1 a 9. E é o episódio de que Pedro e o outro discípulo, o outro seria João, né, que correram, né, até o túmulo e chegaram lá, né, Pedro entra primeiro e ele não vê, né, Jesus, mas vê o túmulo vazio, né, Dom Odilo. A ressurreição, o ato da ressurreição de Jesus, ninguém viu. Ninguém viu, Ninguém viu Jesus saindo do túmulo. O que os apóstolos e Maria Madalena encontraram foi um túmulo vazio. E com os sinais de que alguém tinha estado e ali, inclusive, né, as faixas, tudo estava organizadinho, dobrado, inclusive. E um anjo dizendo, ele não está aqui, ele está vivo, ele ressuscitou, isto é, ele se levantou de novo, em outras palavras, ele está vivo. Por que um anjo? Os anjos são mensageiros de Deus, de coisas de Deus, das grandes obras de Deus, e mensageiros das boas notícias de Deus. E no caso, os anjos sempre falam de uma ação sobrenatural de Deus. Então não falam de ações naturais. Portanto, ali eles são testemunhas de que ali aconteceu uma ação sobrenatural. É Deus em ação na ressurreição de Jesus. Portanto, ninguém queira ir atrás de testemunhas oculares da ressurreição, que não há. Porém, há o testemunho daqueles depois que encontraram Jesus ressuscitado. O túmulo está vazio, ele não está mais lá, ele ressuscitou. Depois, porém, ele encontra os seus, encontra Maria Madalena, encontra Pedro, encontra os grupos reunidos. Há uma experiência de Jesus ressuscitado. Há uma experiência real de Jesus vivo. Isso. Que vai ao encontro deles, e não é um fantasma. Não é um pensamento, não é uma fantasia, é Ele. E os evangelhos da ressurreição são assim muito incisivos em dizer, escuta, Tomé, vem cá, põe a mão aqui, toca aqui, veja aqui a minha ferida. Tomé, sou eu. Tomé, claro. Desmonta, cai de joelho, meu Senhor, meu Deus. Não diz meu Jesus, meu Senhor, meu Deus. Reconhece Jesus agora como Senhor e Deus. Ele reconhece o sobrenatural em Jesus, que antes talvez não tinha reconhecido assim. Então, a ressurreição de Jesus é um fato sobrenatural. É inútil querer comprovar a ressurreição mediante método científico. O método de comprovação, se queremos, é o método dos testemunhos. Isso. Testemunhos. É isso que nós temos. O túmulo vazio, ele não significa... Não, o túmulo vazio, enquanto tal, não é garantia da ressurreição. Mas a experiência... Mas a experiência do encontro com o Senhor ressuscitado, da experiência de ouvi-lo falar, de ver, de tocar, de estar em sua companhia, de reconhecer é Ele mesmo. Os apóstolos não viram em Jesus alguém outro. Eles reconheceram, é Jesus mesmo, o mesmo Jesus que nós conhecemos antes da morte, é Ele mesmo. Dom Odilo, e mesmo o testemunho dos primeiros ali,
ninguém dá vida por um fantasma também, ninguém dá vida por uma ideia. Bem, simplesmente. Este é um outro indício fortíssimo em favor da ressurreição, porque logo começam, digamos, os arranjos para tentar calar os apóstolos. Sim. Porque eles falavam de Jesus ressuscitado e faziam milagres em nome de Jesus ressuscitado. Sim. E aí prendiam, proibiam de falar, e eles diziam, olha, vocês podem dizer o que vocês quiserem, mas nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E eles sofriam prisão, torturas, ameaças e também o martírio. E não se deixavam tomar esta verdade, esta experiência real que eles tiveram. Real, mas sobrenatural. Né? Muito bonito, muito interessante. São Paulo fala assim, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, vazia a nossa fé. Nossa fé, então, toda se baseia, se fundamenta nesse momento que hoje nós celebramos. Este momento confirma nossa fé em Jesus Cristo. Né? Esse momento é fundamental. Né? Senão, nós estaríamos crendo num personagem bom, famoso, interessante, mas não naquilo que nós afirmamos de Jesus, o Filho de Deus, nosso Salvador, nosso mediador entre Deus e os homens. Né? É diferente do que falar um grande homem, um grande profeta, um homem interessante. Isso é muito importante, o senhor trazer isso, porque é o seguinte, porque de repente tentam reduzir Jesus nisso, num personagem importante, num taumaturgo, um poeta, um filósofo, um sonhador. Mas ele não foi importante simplesmente para a história ele é o Filho de Deus, o Salvador. Portanto, o aspecto histórico sobre Jesus é importante. Não negamos a história de Jesus. Nós temos que afirmar a história de Jesus, que é real. Porém, a realidade de Jesus vai além da história. Isso. Há uma realidade sobre Jesus que nós afirmamos pela fé e que não está sujeita ao método da história. Isso. Não que não sejam fatos na história, dentro da história. Sim, a ressurreição de Jesus aconteceu dentro da história, num tempo, num momento, num lugar, etc., numa cultura, num espaço. Aconteceu dentro da história. Mas o estudo da história, a afirmação histórica, tem um método próprio, onde não consegue, vamos dizer a palavra, não consegue capturar o fato dentro do seu método. O nosso método científico, histórico, é muito estreito limitado para pegar o fato extraordinário, sobrenatural da ressurreição. O fato sobrenatural nós pegamos pela fé, pelo método da fé. Né? Então, quero que o senhor termine dando-nos a bênção nesse tempo. Agora nós vamos viver 50 dias de Páscoa também, né? Graças a Deus, 50 dias na companhia do Senhor ressuscitado no meio de nós. Ele está no meio de nós, como nós dizemos na missa, e agora na Páscoa com mais razão, né, com toda a firmeza, a gente pode dizer, Ele está no meio de nós. Levemos isso para a nossa vida. Tanta coisa bonita que nos recorda a Páscoa, a ressurreição de Jesus dentre os mortos, além de ser promessa da nossa futura ressurreição. São Paulo diz, é garantia, porque ele é ressuscitado enquanto humano, não enquanto simplesmente divino. Sim. Jesus é ressuscitado enquanto humano. Humano também. É Jesus na sua condição humana que ressuscitou, unido à sua condição de Filho de Deus. E, portanto, é promessa também da nossa ressurreição. São Paulo chega a dizer, olha, ele é o avalista da nossa ressurreição futura. É o primeiro a ressuscitar também. Primogênito dentre os mortos a ressuscitar e participar dessa forma. Ele é cabeça, se a cabeça ressuscita, o corpo ressuscita. O corpo também vai ressuscitar. Que Deus nos abençoe e nos dê a alegria da Páscoa. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.